Revelado nas categorias de base do Goiás, o volante Thiago Mendes está próximo de voltar ao futebol brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre quanto o Verdão tem de percentual desse jogador. Será que pode voltar neste ano também? Da mesma forma, quero comentar sobre o Diego Caetano, merece ou não uma titularidade nesse clássico contra o Vila Nova, e falar sobre uma opção na Série C do Campeonato Brasileiro, um jogador que foi um destaque no vice-campeonato do Maringá no Paranaense, que eu gostaria de ver ele aqui no Goiás também. Quero trazer os detalhes sobre esse atleta aqui no nosso vídeo. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e assine a Agin TV para você não perder nenhum jogo do Goiás nesta Série B do Campeonato Brasileiro por apenas R$30 mensais na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais. Todos os campeonatos disponíveis, além da Série B, a primeira divisão, também os jogos do futebol europeu e muito mais, com até 2 acessos simultâneos com a mesma assinatura. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você chamar, falar que veio aqui pelo canal e assinar a Agin TV. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral direito Diego Caetano, que após um gol e uma assistência na última partida na Série B, o natural seria uma titularidade nesse clássico contra o Vila Nova, algo que eu acredito que não vai acontecer. Por quê? Na própria entrevista do Wagner Mancini, ele deu uma explicação que o jogador recentemente teve dengue, foi basicamente naquela primeira semana, né, que o Wagner Mancini chegou ao Goiás. O jogador teve uma dengue forte e ficou alguns dias parado, perdeu 4 quilos, né? Isso é algo muito significante para um jogador, ainda mais que o Diego Caetano subiu agora para o profissional, ele tem, por exemplo, 76 quilos, né? Então você tira aí 4 quilos de massa muscular, né? Isso faz diferença. Ainda assim, o jogador entrou no jogo contra o Operário, fez um gol e deu uma assistência. Olha, eu não vou mentir para vocês não. Se fosse qualquer outro jogo, em exceção a partida contra o Vila Nova em casa, para mim o Diego Caetano seria titular. Mas eu acho que o Goiás ele corre um certo risco, por quê? O Caetano ele entrou na lateral direita e o Lepo foi para a esquerda. Tudo bem, o Lucas Lovati também não faz uma boa temporada pelo Goiás até agora, né, sob o comando aí do Mancini, vem decepcionando. Mas como que você coloca um garoto desse na lateral esquerda em um clássico improvisado, é a chance também de você queimar o garoto. Então assim, o Lepo vem jogando tão mal para não ser titular na lateral direita, eu acho que nem tanto. Ele vem decepcionando, tá cansando demais, muito cedo, só que ainda, por ser clássico, eu manteria, não vou mentir não. E para a lateral esquerda, não tem como colocar o Diego Caetano. E pelo jogador estar ainda recuperando esse ritmo de jogo, acredito que o Mancini não colocará ele como titular. Enfim, para mim, o Goiás já deveria ter feito essa transição há muito tempo. Por quê? Eu comentava lá ainda sob o comando do Jair Ventura. Merece ser titular, dá essa chance para o garoto. Hoje já estaríamos falando do Diego Caetano com 15 jogos como titular na temporada. Pô, um cara desse está pronto para pegar um clássico e colocar no bolso. Não é o caso do Diego Caetano. Ele até jogou mais vezes do que em comparação ao ano passado, mas ainda assim são apenas 11 partidas e apenas 6 como titular, em grande parte nos jogos mais mornos, né, do Goiás nesse campeonato goiano. Você pode deixar a sua opinião também, se você concorda ou não comigo em relação a esta opção e também a titularidade. Para você que acha impossível aprender do zero, aqui na Bueno Tênis Club nós temos a solução para você. Nós temos turmas de iniciantes do zero no tênis para alunos que nunca jogaram, nunca pegaram numa raquete. Com professores especializados, eu vim aqui te convidar para conhecer a Bueno Tênis Club. Agende agora mesmo a sua aula e faça parte dessa comunidade apaixonada pelo tênis. Agende a sua aula com a Bueno Tênis Club, seja ele tênis, beach tênis ou pickleball para adultos e crianças no setor Bueno, localizado na Avenida T15, com horários personalizados de acordo com a sua rotina, o link é aqui embaixo. Para deixar o seu churrasco ainda mais personalizado com a sua cara e do Goiás Esporte Clube, é com a RT Facas, nosso parceiro de longa data aqui do Goiás News, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, com envios para todo o Brasil. Você pode fazer a sua personalização com o seu nome, o nome de um ente querido, uma ótima opção também para você presentear aquele que você ama nesse mês de abril. Como facas, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo.
Dando sequência, vamos falar sobre o volante Thiago Mendes, que está próximo de voltar ao futebol brasileiro. Neste presente momento, voltando à tona do São Paulo, que tem sim o interesse de contratar o jogador, segundo informações da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Thiago Mendes ele tem contrato ao Rayan até junho deste ano de 2025 e já pode assinar um pré-contrato. É basicamente a ideia que o São Paulo tem para contratar o jogador de forma gratuita. E isso acaba sendo muito ruim, porque basicamente o Thiago Mendes deixou o Lyon de graça, foi para o Qatar de graça, e o Goiás ele acabou perdendo um dinheiro nisso. Por quê? Como ele é revelado nas categorias de base do clube, o Goiás ele tem aproximadamente 3,75%, quase 4%, sob o direito, né, de venda do jogador futuramente. Ele foi vendido por 1 milhão de euros ao São Paulo, lá em 2015, né, final de 2014, e o São Paulo ele vendeu por 34 milhões de reais em 2017 para o Lyon. O Goiás recebeu mais 800 mil. Depois, o Thiago Mendes foi vendido do Lille para o Lyon por quase 100 milhões de reais. O Goiás pegaria pelo menos 5 milhões, mas naquele momento, ainda em 2019, não existia a lei do clube formador, ela não era válida para transferências do mesmo país, né? O Goiás acabou perdendo uma chance de ouro, né, de colocar aí quase 5 milhões no bolso. Logo no ano seguinte, acho que poucos meses, acabou mudando essa regra. E hoje o Thiago Mendes ficando livre, ele não renderia uma compensação para o Goiás. Pode voltar para o próprio Goiás? Acho que ele deve voltar sim algum dia. Nesse momento ainda não, porque existe o interesse do São Paulo, jogador que esteve na mira também do Flamengo por algum tempo, e o salário dele lá no Qatar é acima de 1 milhão de reais. Acredito que ele chegaria aqui no Brasil também, num retorno para o São Paulo, pelo menos esse salário de 1 milhão, tá? Não me surpreenderia, não. Aqui o mapa de movimentação lá no Qatar, onde vem jogando até bem, né? Nessa última temporada atual agora, ele tem 9 jogos, vem sendo um titular absoluto. No ano passado foram 20 partidas com 1 gol marcado e 1 assistência, uma nota média também interessante de 7,18. 16 jogos, 1 gol e uma média de 7 bolas recuperadas por partida. No primeiro nível europeu, a sua última temporada aconteceu ainda no ano 22-23, naquela época defendendo o Lyon em 31 partidas. Pelo Goiás, o seu melhor ano aconteceu em 2014, com 4 gols e 4 assistências em 56 jogos. Jogador revelado nas categorias de base do Verdão, onde começou no profissional ainda em 2011. Você pode deixar o seu pitaco sobre o Thiago Mendes. E só para a gente completar o vídeo, eu quero fazer uma sugestão aqui para o Goiás, de um jogador que me chamou muita atenção nos jogos que eu acompanhei do Maringá no Campeonato Paranaense, e já começa bem de novo a Série C, que é o Edson Negueba, atleta de 24 anos, ex-Fortaleza, Confiança, jogou também no Sport e está no Maringá desde o ano passado, onde foi uma peça importante também na conquista do acesso à Série C. E agora, de novo, nessa temporada, ele já tem 1 gol e 5 assistências. Mas, cara, eu vi principalmente os jogos contra o Atlético Paranaense e o Operário. Jogador que ao tempo inteiro está participando ali na ponta esquerda, pega a bola, é baixinho, jogador difícil de marcar, traz para dentro, tenta um drible curto. Eu gostei demais das aparições que observei do Edson Negueba neste Campeonato Paranaense, e na Série C já marcou 1 gol contra o Guarani no jogo de estreia. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o mapa de movimentação. Inclusive é o jogador com melhor nota média do Campeonato Paranaense dessa temporada, atuando principalmente na ponta esquerda, 7,39, e nas duas finais, inclusive, jogando muito bem. O contrato dele no Maringá é longo, tá? O vínculo dele vai até o final de 2027. E o próprio presidente do Maringá confirmou um esforço, né, pelas permanências do Moraes, jogador que estava na mira do Santos, do Vitória, do Bahia, e do próprio Negueba para a Série C. Vejo o Maringá hoje como um dos principais favoritos para conquistar o acesso. Um time, assim, cara, espetacular. Dos times que eu vi jogar no futebol brasileiro, e nesse ano o Maringá foi o que mais me encantou de jogar com a bola no pé. Você pode deixar a sua opinião também em relação ao Negueba, essa sugestão que eu faria como uma aposta, né, claro, para o Goiás nesta Série B. Lembrando, para você declarar o seu imposto de renda, é com a RJC Assessoria Contábil, especialistas no assunto, localizado no centro de Goiânia, como, por exemplo, a atualização do seu valor do seu imóvel, né, dentro da declaração, a restituição de impostos caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos. Também tem como você planejar o seu
planejamento sucessório, a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais com o nosso parceiro do canal. Vou deixar o link da RJC logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!